Segue com o Theo Cury, que também está acompanhando esse assunto, está chegando agora aqui no Novo Dia. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você e para quem acompanha a gente. Ô, Theo, trazer um pouco da leitura do Judiciário com relação a essa Operação Lesa Pátria. Como eu falava com a Marina, é uma operação permanente e que se debruça com relação a esses suspeitos de participação nos atos antidemocráticos aí em Brasília. Exatamente. E assim, é uma ação continuada que foi algumas vezes criticada ao longo desse período porque ela não tem um prazo para terminar. A própria Polícia Federal indica que é uma operação permanente que vai sendo atualizada aos poucos e que busca, nesse momento, no âmbito dessas investigações, encontrar os financiadores, quem desembolsou dinheiro para trazer a Brasília nos dias que antecederam o 8 de janeiro, pessoas para participarem dos atos daquele domingo. E no meio do caminho, muita gente foi colocada em liberdade provisória aguardando o julgamento delas. Isso é uma alternativa que é concedida pela Justiça, no caso, pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, para que essas pessoas não fiquem na prisão. Então, para elas não ficarem num presídio aqui em Brasília, como por exemplo no caso da Papuda, essas pessoas são colocadas em liberdade provisória, cumprindo uma série de requisitos. Entre esses requisitos, comparecer semanalmente à vara de execuções penais, não participar de redes sociais, não manter perfis ativos nas redes sociais, não manter contato com outras pessoas e, entre outras coisas, um recolhimento domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica. O que foi constatado ao longo das últimas semanas foi um sumiço de muitas dessas pessoas que deixaram de ser fiscalizadas, deixaram de ser monitoradas pelas autoridades, inclusive pela Secretaria aqui do Distrito Federal, que faz esse monitoramento por meio da tornozeleira eletrônica, que você consegue ver o paradeiro da pessoa. Esse paradeiro sumiu, as pessoas não eram mais localizadas pela Justiça e isso gerou uma preocupação. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República notificaram isso ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e por isso houve a deflagração dessa operação. Ou seja, pessoas que, para fugirem da responsabilização às quais elas estão sujeitas por conta dessas investigações, romperam com essa tornozeleira eletrônica, com esse equipamento, descumpriram ordem judicial e sumiram. Muitas delas deixaram o Brasil. É isso que a Polícia Federal descobriu ao longo das últimas horas, dos últimos dias, e acionou o Supremo Tribunal Federal querendo a extradição desses foragidos. Muitos deles foram para a Argentina. Esses 48 suspeitos que foram parar na Argentina. Para se ter uma ideia, antes da deflagração dessa operação, o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Goné Branco, sugeriu ao ministro Alexandre de Moraes a inclusão do nome dessas pessoas na lista da Interpol, na lista de foragidos, de procurados, para ver a gravidade desse fato. Porque quem não deve, não teme. Essas pessoas fugiram para evitar serem responsabilizadas, serem punidas pela Justiça pelo que elas são suspeitas de terem feito no 8 de janeiro.